distância do Brasil que eu sonhei quando tinha 17 anos. Esse Brasil injusto, esse Brasil dos excluídos, esse Brasil da concentração de renda, esse Brasil dessa elite cafajeste que nós temos, não pode fazer com que eu me sinta um cara vitorioso. E se você sair... País onde 6 brasileiros concentram a renda de 100 milhões, não é isso? Quer dizer, veja que não dá para você dizer que ganhou, né? Ou que ao menos empatou, né? Nem isso. E se você pegar o outro lado da minha trajetória profissional, 95% dela voltada à cobertura do futebol. O futebol que nós temos, o futebol que restou hoje, também não me faz um vitorioso. Porque o que é o Brasil no cenário internacional do futebol hoje, apesar de pentacampeão mundial? Exportador de pé de obra, incapaz de manter seus melhores jogadores aqui, média de público do campeonato mais importante que não chega a 18 mil pessoas por jogo, né? Inferior à média da segunda divisão inglesa, inferior à média da Liga Americana de Futebol. Tá certo? Os americanos que têm tanta tradição. Exatamente, no futebol, né? E aí você olha para a Alemanha, independentemente do 7-1, e você vê uma média de público de mais de 40 mil pessoas nos estádios, né? O que é o nosso futebol? Nosso futebol é presidido por gente que ou não pode sair do país, como o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ou o atual presidente Marco Polo Del Nero, o Marco Polo que não viaja, né? Ou pelo Zé Maria Marim, que está em prisão domiciliar em Nova York. Você sai do futebol, permanece no esporte, você tem um Carlos Nussmann, né? Que acaba de ter a sua prisão preventiva decretada no Rio de Janeiro. Então você veja que não há razão alguma para achar que ganhei. Alguém dirá, não, mas você passou a vida denunciando essa gente e enfim, esta gente está sendo punida. Sim, ótimo, tudo bem. Mas quem entra no lugar dessa gente? A questão não é pessoal. A estrutura não mudou. A estrutura não mudou, tanto que saiu o Avelange e entrou o Ricardo Teixeira. Saiu o Ricardo Teixeira e entrou o Zé Maria Marim. Saiu o Marim e entrou o Marco Polo Del Nero, né? Aliás, é impressionante, inclusive, essa longevidade dos cartólogos. Sim, né? sim. Então, você pega o João Avelange, ditou os rumos do futebol brasileiro e mundial por décadas. O ex-genro por 2 décadas. Por 2 décadas. Isso. O Nussmann foi presidente da Confederação Brasileira de Vôlei por 2 décadas e agora está há 22 anos exatamente na frente do COB. Isso. Todos eles sempre com enormes suspeitas de negócios nebulosos, mal explicados. Só a Carta Capital, que eu me lembre, só a Carta Capital tem 3 capas a respeito desses cidadãos. Todos eles. Numa época em que ninguém falava do Nussmann, porque o Nussmann tinha, até com justa razão, o benefício de ter inventado o vôlei no Brasil, a Carta Capital já falava. Porque ele inventou o vôlei no Brasil, mas quem mais se beneficiou dessa invenção foi ele mesmo, né? Nunca trabalhou, a não ser como cartola. Jamais teve salário como tal, e sempre viveu nababescamente. E a gente dizia. Aliás, é curioso, do que vive? Né? A Polícia Federal revelou que em 2014 ele dobrou o patrimônio dele, mais de 4 milhões de reais, incluindo 16 barras de ouro. Então, o que eu acho que eleva o Brasil no quadro de medalhas. No quadro de medalhas, sim, só ficamos atrás dos Estados Unidos. Rodrigo, agora é necessário dizer, tanto em relação ao Ricardo Teixeira, quanto em relação ao Marinho, Marco Polo e Nussmann, o que motivou a ruína deles não foi nenhuma iniciativa brasileira. No caso do pessoal do futebol, foi a justiça americana, a justiça suíça, a justiça espanhola. No caso do Nussmann, a justiça francesa. Tá? Então é importante deixar isso claro. Neste momento... Aliás, ao contrário, no Brasil tivemos pelo menos 3 CPIs do futebol. Sim. Várias investigações que nunca resultou naquilo que deveria resultar, né? Na ruína dessa gente. Então é por isso que eu digo que eu não me considero um
um vencedor. Não é uma questão pessoal, é pensar o Brasil. Né? Pensar o Brasil e seu esporte, que é a área de cobertura a qual me dedico. Agora, é curioso que assim, tão logo foi deflagrada a Operação Unfair Play, a defesa de Nussmann ensaiou uma saída curiosa, dizendo que a corrupção privada no Brasil não é crime. E, portanto, ele não deveria nem sequer ser investigado. E conversamos na época e você falou assim, olha, Rodrigo, tudo bem, a corrupção privada no Brasil pode não ser crime, mas é uma entidade que gere recursos públicos. Sem dúvida. A Lei Piva. Quem sustenta o COB é o nosso dinheiro. Né? E é um escândalo, aliás, saber que mais de 70% do dinheiro que vem da Lei Piva é usado pelo COB na administração, não é no investimento em prática esportiva. Né? Quer dizer, na administração do próprio COB e das federações. Exatamente, que eles repassam os recursos. E que os mantém. Né? E que os mantém. Com um regime absolutamente antidemocrático, né, de eleições, com cláusula de barreira. É impossível você fazer oposição ao Nussmann, como é impossível fazer oposição na CBF, tal a dependência que você tem de assinaturas de federações e de clubes que não têm coragem, por mais que reclamem em off, não tem coragem em on de botar o pescoço para fora. Então, essa estrutura. E é muito curioso você observar que neste momento, né, de grande luta contra a corrupção no país, com o ferimento de direitos básicos, inclusive do direito de defesa, você encontrava essa gente toda convivendo alegremente, né, sem que nada acontecesse. Sem que nada acontecesse. Então é isso. Nós estamos a léguas, mas a léguas de distância de ter o país que nós merecemos e a léguas de distância de ter o esporte que nós merecemos. Nós sequer, aliás, temos uma política de esporte no país. Aliás, é até importante falar sobre isso, porque assim, o Nussmann, ele organizou os Jogos Pan-Americanos, que foram orçados inicialmente 400, em cerca de 400 milhões. E custou 4 bilhões. Custou 4 bilhões, isso. 10 vezes mais. Apesar disso, o governo confiou nele a organização das Olimpíadas. Rodrigo, E o governo também confiou em Ricardo Teixeira e companhia a organização da Copa. Quer dizer, qual a avaliação que você faz, por exemplo, dos governos petistas, Lula e Dilma, nesse quesito? A avaliação é muito ruim. Eu vou te dizer uma coisa, sem nenhuma proteção, nesse aspecto, eu separo a Dilma, porque ela já pegou essa coisa andando, tanto a Copa quanto a Olimpíada. Não tinha como parar. Não tinha como parar. E sejamos justos com ela, ela não confraternizou com essa gente nunca. Em nenhum momento ela confraternizou com essa gente. Com o Marinho, até porque o Marinho foi o cara que fez o elogio do delegado Fleury, do ex-marido dela, né? Do avô dos netos dela. Então, o finado Carlos Araújo, deputado estadual gaúcho pelo PDT e tudo mais. O Lula não. O Lula sabia exatamente quem eram esses caras e, em nome do Brasil ter eventualmente um assento no Conselho de Segurança da ONU, fechou os olhos para a promiscuidade com essa gente. E eu digo isso absolutamente tranquilo, porque recentemente, inclusive, numa entrevista que participei na sala do Zé Trajano, insisti com ele. Ele é muito esperto, como você bem sabe, ele é muito sedutor, ele tenta escapar. Diz que a responsabilidade do governo federal foi até a página 3, a partir daí os governos estaduais, todos, de todos os partidos, diga-se, o senhor Aécio Neves, o senhor Alckmin, o senhor Zé Serra, o senhor Goldman, né? O senhor Sérgio Cabral, todos, o Jacques Wagner, do PT, o PSB do Eduardo Campos, todos foram bajular o senhor Ricardo Teixeira para ter uma sede na Copa do Mundo. E o que nós fizemos? Nós erguemos uma porção de elefantes brancos, nós elitizamos a torcida brasileira, nós não demos mais lugar para os excluídos na arena do Corinthians. Acabou o Geraldinho, acabou o ingresso.
que não faz a cobertura dos bastidores. Porque você trata quem vende os direitos como se fosse sócio. Né? Daí do sócio você não fala, evidentemente. Né? Coisa que os americanos resolveram muito bem. A área de entretenimento cobre o jogo, depois entra o Jornal Nacional deles, o repórter vai dizer se o hambúrguer estava frio, se a cerveja estava quente, se o gramado estava ruim, se houve problema. Se tem dirigente mandando dinheiro de maneira espúria para fora dos Estados Unidos, cobre-se jornalisticamente. Aqui não. Aqui ocorreu o fenômeno que eu chamo, malgré lui, a laifertização da cobertura esportiva. Virou gracinha. Virou tudo muito engraçado, vamos dar risada. E tem muita coisa que não tem por que dar risada. Né? E aí você vê o erro, o equívoco e o ridículo disso quando acontecem prisões como a do Nussmann, o ar de falsa surpresa. Imagine, o cara era corrupto e durante tantos e tantos anos convivemos com ele e não percebíamos. Ora, não é? Então é preciso. Agora, é preciso também você reverenciar, né, quem faz há muitos anos, que eu deixo de ser solitário, né, uma cobertura que não deixa de botar o dedo nessas feridas. Mas é minoritária, sem dúvida. E é processada, acionada na justiça frequentemente e tudo mais. Bom, eu acho que aqui você já respondeu a pergunta de um sócio de Carta Capital, Milton Ramos, que perguntava justamente sobre o nível dos jornalistas esportivos. Né? Eventualmente pode falar... Ô Milton, eu cito para você a elevação desse nível. No Sérgio Rangel, da Folha de São Paulo, no Ricardo, no Rodrigo Matos, do UOL, do Jamil Chad, do Estadão, do Lúcio de Castro, que hoje tem o próprio blog, né, o Sportlight, que eu recomendo que você veja, a Gabriela Moreira na ESPN Brasil, a Camila Matoso, que saiu do esporte, tá, agora em política na Folha, mas que também fez belíssimas matérias de bastidores pelos veículos em que passou. Eu sempre esqueço gente, mas tem mais gente. Né? Então, hoje, esse trabalho é muito mais compartilhado. Martim Fernandes no Globo Esporte tem gente boa fazendo bastidor do esporte hoje no Brasil. Aliás, eu falei sobre o título do livro que tinha despertado muitas manifestações. Vou citar aqui duas, né? O Solano Muniz Ribeiro fala assim: confesso que perdi, pode-se também dizer confesso jamais desistir. E o Paulo César de Mello emenda: faria bem ao Brasil de 2017 encoar em voz alta: confessamos que todos perdemos? Bom, eu curioso porque ontem eu dei uma entrevista para o Ricardo Mello na Rádio Trianon e ele falou: mas se você perdeu, imagine eu. Eu falei: Ricardo, perdemos todos. Perdemos todos. Os que querem um Brasil melhor, mais justo, democrático, perdemos. Nós somos vítimas de um golpe com um impeachment muito mais sofisticado e sutil do que o golpe de 64. Porque o golpe de 64, pelo menos, precisou da força das armas. Precisou matar gente, precisou torturar a oposição, não é? Esse não. Esse foi penetrando por todas as camadas da mídia, da justiça, do parlamento, e está aí, estabeleceu-se. Né? Nós temos um presidente gravado, né? Nós temos um presidente cujo assecla saiu correndo com uma mala de 50 milhões, não, de 500 mil, e um ex-ministro que guardou 50 milhões, ou 51 milhões no seu apartamento. Estão todos aí mandando no Brasil. Não é? Imagine se isso fosse com a Dilma. Uma fita gravada da Dilma. Uma secla da Dilma que tivesse sido pego correndo ao sair da pizzaria. Não é? Imagine o que não teria acontecido. Mas ela cometeu uma pedalada fiscal, isso ela é um crime deu uma mais pedalada grave. Fiscal. Não, o outro tem pedalinhos ali na lagoa lá do sítio, tá certo? Pedalinhos que são muito mais representativos do que os iates, os aviões dessa gente que está lá instalada
em Brasília. Então perdemos todos, sim. Eu tenho um amigo que se insurgiu contra o Confesso que Perdi desde o início. E dizia, pelo menos faça confesso que resisti. E eu dizia, não, tentava explicar para ele o porquê eu perdi. Quando o Nussmann foi a primeira vez levado coercitivamente à Polícia Federal, ele me mandou uma mensagem. Juca, pelo menos dá tempo de mudar o título, confesso que empatei. mas não é isso, não é a prisão do Nussmann que me faz o meu gol. Não é a prisão do Marinho que faz o meu gol. É a substituição dessa gente, é a ruptura. Com essas estruturas. Até porque, assim, desde os 17 anos, você militou na resistência à ditadura em organizações clandestinas, no jornalismo sindical. Sem dúvida. Participou ativamente da campanha pelas diretas já. Foi um dos propagandistas da democracia corintiana. Né? Sem dúvida. E eu imagino que deve ser muito duro ver o resultado da democracia brasileira hoje. Então, por quê? Porque, eu confesso a você, você pode me chamar de ingênuo. Mas no começo do século XXI, eu achei que o Brasil decolaria. Achei que decolaria. O constatar o quanto nós recuamos nesses últimos 3 anos é absolutamente desalentador. Não me faz desistir de coisa alguma. E eu digo isso sempre, até porque eu não tenho mais idade para desistir. Seria ridículo eu agora desistir. Por exemplo, virar publicitário, virar garoto propaganda. Né? Convites não me faltam. Né? Bom, agora dane-se. Chega. Vou pensar em mim mesmo, vou desfrutar da vida, vou viver viajando, que eu gosto muito, e dane-se a luta. Perdemos? Não. Perdemos? Eu tenho um outro amigo que disse, sim, você devia ter acrescentado. Confesso que perdi, mas foi roubado. Eu acho ótimo. Foi roubado. Né? Talvez na revisão da segunda edição. Exatamente, foi, em vez de memória, confesso que perdi. Mas foi roubado. Mas foi roubado. É isso, é isso. Agora, Juca, a democracia corintiana, vamos falar um pouco sobre ela. O que ficou dela? O que restou dela? Nada. Aí que tá. Rodrigo, uma coisa que eu aprendi é que você faz um esforço brutal construindo com pazinhas. Vem uma escavadeira e acaba com tudo rapidamente. Olha o Brasil. Olha o que estão fazendo com os direitos dos brasileiros. Eu não vou nem discutir sobre a necessidade de uma reforma trabalhista. Mas eu vou discutir até a morte que essa gente não tem legitimidade para fazer reforma alguma. Quando surgiu o bom senso futebol clube, você imaginava que haveria um resgate? Eu acreditei muito. O bom senso nasce das manifestações de junho e, como tal, se perde por falta de condições concretas de se manter vivo. Lembremos, o grande líder do bom senso, o zagueiro Paulo André, hoje no Atlético Paranaense, foi exportado para a China. Não havia mais lugar para ele aqui no Brasil. Teve que ir embora. Quando voltou para o Cruzeiro, ouviu do técnico do Cruzeiro a seguinte frase: quero te escalar como titular, mas você tem que recuar. Você tem que parar de falar, porque senão o presidente não quer que você seja titular. E aí, Rodrigo, outra coisa que eu aprendi, que até me deixa com vergonha de mim mesmo. Eu imagino uma situação. Veja bem, o Cartola esportivo tem um poder de sedução absolutamente, mas absolutamente imbatível. Então, eu imagino uma situação, isto não é uma informação, isto não aconteceu, tá? Mas eu imagino como ficção a seguinte situação: no governo Lula,
Com a Dilma era diferente, porque ela não tinha este encantamento. E nem mesmo o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique perguntava quem era a bola. O Fernando Henrique deu muito da graça, evidentemente, com o falecimento da dona Marisa. E o Lula dizia, mas não podia ser com a Gisele Bündchen? Tem que ser com a Marisa. Às 2h30 vem o Olacir de Moraes. E vai pedir isenção para a soja. Às 5, o presidente do Bradesco. E vai pedir para aumentar os juros. Às 6h30, o Ricardo Teixeira com o Ronaldo. Pá! Me traz as bolas, as camisas, me chama os netos, os genros, para assinatura, para dar autógrafo. E ficava até às 7h30, 8 horas da noite conversando com eles. E dava a primeira página dos jornais. Entendeu? Era assim, a tal ponto que o Lula me disse, e ao Sócrates, saudoso colunista de Carta Capital, que mandaria a Time Mania com o projeto de lei e 48 horas depois assinou como medida provisória. Tá? Convencido pelo senhor ministro do Esporte, Agnello Queiroz, que aliás também está em maus bocados com a justiça. Inclusive pelo desvio de De recursos dinheiro da Copa do Mundo no estádio Mané Garrincha. 48 horas depois. E entregou uma loteria para os cartolas pagarem a dívida que eles mesmos haviam construído, sem uma contrapartida, sem uma mudança de modelo de gestão. O que aconteceu? A Time Mania foi insuficiente e veio o Profut. E vem Refis. E o Profut, inclusive, colocou algumas contrapartidas. Exatamente. Que o Alexandre de Moraes tratou de dinamitá-las. De dinamitá-las. De dinamitá-las. Um dia ele me perguntou, presidente Lula, você acha que eu vou mandar fechar o Flamengo? Que o Flamengo tinha uma dívida impagável. Entendeu? Então é por isso que há essa blindagem. Porque não se mexe com a paixão. Não se mexe com o Corinthians, com o Flamengo, com o São Paulo, com o Palmeiras. Aliás, você mencionou o professor Gabriel Kuhn e tem uma passagem do livro é deliciosa, que né? eu acho formidável, que é do preconceito que setores da esquerda têm com o futebol. Como se o futebol fosse uma espécie de ópio do povo. Ópio do povo. Você pode narrar esse episódio? Então, veja bem, Rodrigo, saborosíssimo. eu jamais pensei na minha vida que eu seria jornalista. Eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais para fazer uma tese, queria defender uma tese de doutorado mostrando o futebol como fator de mobilização social e não de alienação, como todos nós, como a esquerda, a inteligência brasileira achava, e principalmente no período da ditadura. Cada gol do Brasil atrasava em 10 anos a Revolução Brasileira. Então, era o Brasil ao meu deixo. Né? Hoje em dia ninguém se lembra do Médici como campeão do mundo. Lembre-se do Médici como presidente da tortura. Campeões do mundo em 70 foram o Tostão, o Pelé, o Rivelino, o Gerson, né? O Carlos Alberto Torres, o Jairzinho. Bom, e eu fazia ciências sociais e o professor Gabriel Kuhn marcou uma prova para um dia que jogavam Brasil e Romênia na Copa do Mundo. Eu levantei a mão, falei, professor, tem Brasil e Romênia. E a classe inteira vaiou. Porque a classe não estava interessada em Brasil e Romênia. E o Gabriel, democrata que sempre foi, falou, não, peraí, vamos levar isso a voto. Nesse dia descobri que a minha classe tinha 21 alunos. Porque deu 20-1 pela manutenção da prova. Quando acabou a aula, eu saí, peguei no braço dele e falei, professor, eu não vou fazer a prova, eu vou ver o jogo. E ele foi a única vez que eu vi irritado. Ele disse, tudo bem, você faz aí sexta-feira numa outra sala. E assim foi. Anos depois, isso é em 70. Em 82, o Montoro é eleito governador de São Paulo. Em 83, eu recebo uma ligação do então diretor do Arquivo do Estado, o professor José Sebastião Viter, que estava montando um grupo para pensar uma enciclopédia brasileira do futebol. Me convidou, eu já era diretor da Placar, me convidou para ir a essa reunião e eu fui. Essa reunião estava correndo já uns 20 minutos e entra o Gabriel Kuhn, que eu não via há muitos anos. E eu me surpreendo e digo, mestre, você aqui, que prazer. Ele vem em direção a mim e diz, você está surpreso porque você é tão preconceituoso quanto os seus colegas que não me deixaram ver Brasil e Romênia na Copa de 70.
E eu digo, professor, peraí, foi você quem marcou a prova? Marquei porque sou uma pessoa desligada na hora do meu correio que tinha jogo, senão eu não marcaria. Saiba você que eu sou tão corintiano ou mais do que você. Saiba você que eu não acredito em sociólogo no Brasil que não tem os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Mas você, Juca, cometeu o mesmo preconceito. Porque embora você trabalhasse na Abril, na revista Placar, durante os 4 anos em que você foi meu aluno, você nunca veio falar de futebol comigo. Porque você também achava que os barracões das ciências sociais não eram o locus adequado para falar de futebol. E aí eu tive que... Agora, tem um certo sentido o que ele fala, porque você pode não gostar de futebol, mas você não pode negar o fenômeno social que ele representa. Se você desconhece a importância que o futebol tem no Brasil, você não vai entender o Brasil, isso é claro. Isso é muito claro. Bom, foi um prazer conversar com você, Juca. Enorme. E quando digo que resisto como a carta resiste. É isso. Tá certo. Juca, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam, aos sócios que mandaram perguntas. Até uma próxima ocasião.